Glória a Deus. Vamos abrir a Bíblia no livro dos Salmos. Preparados para a palavra? Sem terrorismo dessa vez? Da última vez foi terrorismo, né? Livro dos Salmos, Salmos 103. Por que esse salmo? Porque eu quero trazer aos irmãos um tema que com certeza é plano de Deus que vocês tenham esse discernimento. Salmo 103, 103. Aleluia. Todos encontraram? Amém? Todos encontraram o Salmo 103? Vamos ler juntos apenas poucos versículos. Até o 6º. Vamos ler juntos na tradução Almeida, Revista e Corrigida. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. 2, a igreja. Ele é o que perdoa todas as tuas iniquidades e que sara todas as tuas enfermidades. 4, a igreja. Aleluia. Que farta a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Todos nós, o número 6. O Senhor faz justiça e juízo a todos os oprimidos. Amém? Podem tomar assento em nome de Jesus. Aleluia. Ao mesmo tempo que este salmo ele é um louvor ao Senhor, ele é um ato de adoração a Deus, ao mesmo tempo ele foi usado primeiro pelo rei Davi, e durante todos esses milênios, desde Davi para cá, ele tem sido usado como instrumento de oração para os judeus se comunicarem com Deus. Ok? E por certo, como os primeiros convertidos eram convertidos egressos do judaísmo, eles eram instruídos em usar este salmo como uma forma de oração, ok? Esse salmo ele é considerado por muitos estudiosos como uma chave, um segredo, uma chave dada por Deus ao homem para que o homem aproxime-se de Deus e alcance as bênçãos de Deus através da sua oração. Fato é que nós, nos dias de hoje, estamos muito acostumados à oração do mendigo, à oração do pedinte. Dobramos os joelhos e falamos com Deus as nossas necessidades. E isto não é uma fórmula errada, nem uma forma errada de orar a Deus, né? Não é de jeito algum, até porque a Bíblia diz: pedi e dar-se-vos-á. É fundamental que nós aprendamos a pedir a Deus. Mas o que eu quero trazer para o estudo dos irmãos? É que esta fórmula de oração, esta maneira de orar, ela não agrada a Deus na plenitude do coração e do desejo dele. À luz da Bíblia Sagrada, nós vamos entender que, dentro do contexto mais amplo da Bíblia, o mecanismo que dispara o poder de Deus
especialmente quando nós estamos tratando de batalha espiritual, né? Especialmente quando nós estamos tratando de buscarmos a Deus por uma cura, por um milagre, pelo sobrenatural. Nós vemos primeiro no campo prático, né? No campo prático você vê a quantidade de pessoas que ingressam nos hospitais com todo tipo de enfermidades. Todas elas oram. Umas fazem as orações direcionadas pelos ensinos de sua igreja, outros fazem suas orações direcionadas por outra crença religiosa qualquer, mas frequentemente, quase que unanimemente, todos oram a oração do mendigo. Pedir e pedir e pedir e pedir. E a oração das pessoas nunca ultrapassam esse limite do pedir. E à luz da Bíblia Sagrada, quem pede é porque não tem. Concordam comigo? Se eu peço, é porque eu não tenho. E isto aí compromete a resposta que Deus quer dar em oração. Por que razão? Porque se nós abrirmos a Bíblia lá em Efésios, capítulo 1, vamos lá. O apóstolo Paulo, ele discorre sobre um fato extremamente importante em Efésios. Aleluia. Ele diz que tudo aquilo que nós precisamos da parte de Deus, tudo aquilo que nós precisamos em termos de curas, milagres, favores divinos, ele resume como bênçãos espirituais. Encontraram Efésios, capítulo 1? Observe o versículo 3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou. O verbo abençoar está no presente do indicativo, está no futuro ou está no passado? Passado. Então Deus está falando através do apóstolo Paulo, dentro da nossa língua brasileira, portuguesa. Deus está dizendo que o que ele vai revelar aqui é uma obra que já foi feita. Não é uma obra que será feita no nosso tempo, ou será feita no tempo do futuro. Não, ele está se referindo a uma obra já realizada. E ela já foi realizada de forma completa. Completa. Lá na cruz do Calvário, há mais de 2025 anos atrás, quando Cristo morreu na cruz, lá na cruz do Calvário, essas obras foram realizadas. Tudo que era necessário em termos de bênçãos espirituais, tudo foi construído na cruz. Exemplo, se eu peço a Deus uma cura, eu vou ter um problema com Deus se a minha oração não passar de uma oração de mendigo, sendo filho, tendo privilégios de filho, prerrogativas de filho, nome de filho, título de filho, sendo um só espírito com ele. E eu, em minhas orações, não ultrapasso os limites de pedir
pedir, só me relaciono em oração com Deus em termos de falar das minhas necessidades e, em decorrência delas, fazer os meus pedidos, eu vou ter um problema sério com Deus. Por quê? Porque eu vou estar dizendo que a obra do Calvário não foi completa. Não foi completa. Que as vitórias que Jesus conquistou na minha vida, elas não aconteceram. E nós sabemos que o sacrifício de Cristo no Calvário, ele foi um sacrifício único, agradável, perfeito, completo e aceito por Deus. Todas essas características estão decorrentes do sacrifício dele. Então Deus vem através de Paulo e diz: bendito o Deus e Pai, o Espírito Santo, né? Através da escrita de Paulo: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Ou seja, em Cristo, como assim? Através do Gólgota, através do Calvário. Venham a Isaías. Isaías capítulo 53. Aleluia. Isso é muito sério, porque eu já toquei nisso aqui algumas vezes aqui na igreja, mas quando eu estou aqui em oração e eu vejo outras pessoas orando, ouço, né, participo, eu fico preocupado, porque algumas estão só a pedir, mais nada. E pedir, e pedir, e pedir. E isso é muito sério. Talvez essa seja uma das maiores razões de, através da oração da pessoa, ela nega a própria fé dela. Quando Deus espera que ela decrete, que ela profira profeticamente uma sentença, como filho, ela se agasalha num espírito de comiseração, autopiedade própria, em que ela se põe como mendigo diante de Deus. Ela abandona a posição dela de filho. Ela abandona a posição dela de herdeiro em Cristo Jesus. Ao abandonar essa posição, ela abandona o poder que há no nome de Jesus Cristo. Isso é muito sério. Talvez essa seja, ou quase com certeza, a maior causa de muitas vezes nós orarmos e Deus não responder. Ou orarmos por alguém que está precisando de oração e Deus não responder, porque a pessoa vai chegar em casa e vai pedir, pedir, pedir como mendigo, e não vai exercer a sua perfeita realidade, identidade com Deus de filho, de nova criatura em Cristo Jesus. Chega em casa, começa a pedir. Aqui foi decretado, em casa pede. Então aqui, para decretar, para você profetizar, você se baseou em alguma obra que Cristo já fez, em alguma coisa que a pessoa já tem. Aí ela chega em casa, vai pedir a Deus. E para ela pedir, é porque ela não tem. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Isso é muito sério, gente. Porque a gente não pode, através da própria palavra que sai da nossa boca, contrariar uma outra palavra de autoridade. Isso é muito sério. E eu creio que essa é a causa, dentro da igreja, a maior causa que bloqueia a liberação do poder de Deus na vida das pessoas. Porque elas não se posicionam na fé delas. Para eu me posicionar, eu tenho que entender. Assim como o perdão dos meus pecados foi construído na cruz,
E eu, mediante a fé em Cristo Jesus, na morte vicária, na cruz, eu tenho fé para aceitar que eu pedi perdão pelos meus pecados, me arrependi dos meus pecados, pronto, a obra está consumada. Já não tenho mais pecados sobre as minhas costas, porque a obra, o mérito foi dele. A obra já se consumou lá atrás. Nós não conseguimos pensar do mesmo jeito em relação à cura. E o que diz Isaías? Ele diz assim: verdadeiramente, versículo 4, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras, ou seja, pelas suas dores, pelos seus ferimentos na cabeça, no tronco, no lado, com aquela espada entrando no lado, as mãos, os pés furados, são pisaduras essas coisas, as chicotadas que ele tomou dos soldados romanos antes de subir o Gólgota. O corpo dele, no capítulo anterior, vai dizer, o profeta vai dizer que ficou completamente desfigurado. Então não adiantou nada. Se ele diz, pelas suas pisaduras, pelas feridas dele, pelas dores dele, nós fomos sarados, nós fomos curados. Fomos, é passado. É passado. É uma obra completa. Eu não tenho que chegar para Deus hoje e pedir cura da minha enfermidade. Eu tenho que me posicionar não como mendigo. Porque se eu me posicionar como mendigo, eu estou pressupondo o quê? Que não houve sacrifício. A obra dele foi em vão. E isso é muito sério. É uma fé equivocada. É uma fé errada. É uma fé ignorante. E a fé tem que ser uma fé baseada na palavra. A cura vem da palavra. A igreja pentecostal procura lá fora, disse ela. Entenda. A fé é plantada na palavra. Fé não é um ato sentimental. Ah, hoje eu estou com fé. Amanhã eu estou triste, estou sem fé. Não. Não. Ah, os sintomas da minha enfermidade estão aumentando. Minha fé caiu. Os sintomas diminuíram. Minha fé cresceu. Isso não é fé. Isso é falta de Bíblia. Isso é falta de entendimento. É falta de conhecimento da Bíblia, falta de conhecimento de Deus. O meu povo, disse Deus, perece por falta do conhecimento. Não tem outra razão. Nós não podemos, por termos uma fé errada, sem entendimento, a gente não pode anular o poder de Deus. Não pode. Senão acabamos de receber uma oração aqui, lá fora, ou então à noite, quando formos dormir, vamos orar, vai desconcertar, esculhambar toda a oração. Porque ora, está com a fé lá em cima e decreta a cura, e profetiza a cura, exalta, glorificando o próprio Deus, o próprio Jesus, por uma obra que ele já realizou. A pessoa ora decretando, a pessoa ora profetizando através da certeza que ela tem da obra de Cristo.
Aí depois não, aí depois eu vou pedir. Ora, se eu for pedir, é porque eu não tenho. Se eu profetizo, é o que eu tenho. Se eu decreto, é o que eu tenho. Dá para entender isso ou não? Se entender, valeu você vir à igreja o ano inteiro. Porque isso muda a tua vida radicalmente, muda a tua oração radicalmente. Entenda, nós não podemos nos igualar àqueles que estão lá no mundo. Vivem como mendigos, pedindo, 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 pedindo. Você pensa que Deus não quer atender? Deus quer. Ele é misericordioso. Ele não tem prazer na morte do ímpio. Mas por que ele deixa o ímpio morrer e o ímpio está pedindo, a mãe do ímpio está lá desesperada, arrancando os cabelos pedindo, e Deus não fala nada? Porque ele vela pela palavra dele para cumpri-la. Ele não pode. Ele não pode. Ele não abrandou a cruz para Jesus nenhuma gota do cálice. Porque era filho. Ele não abrandou. Jesus teve que absorver todo o cálice. Por quê? Porque não era de Jesus, era nosso. Era para nós. Para nós termos vida eterna. Para nós não sermos sentenciados pela lei de Deus. Então entenda o que Deus está falando contigo. Aleluia. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Nós fomos curados. Ninguém aqui, salvo se houver alguém aqui que não é crente, mas se for crente, não consegue desacreditar que através do sangue de Jesus vertido na cruz, a pessoa teve os seus pecados purificados. Ninguém aqui consegue desacreditar isso. Mas os mesmos que não conseguem desacreditar são os mesmos que só oram a oração do pedinte, mais nada. Porque creem com relação ao sangue de Jesus vertido para a purificação dos nossos pecados. Mas não conseguem crer que pelas pisaduras de Jesus, pelos ferimentos, pela coça, surra, nós fomos curados. Não consegue crer. E aí há um abismo. Um abismo, aí há um monte de orações que perdem o sentido. Eu não estou dizendo que uma vez ou outra você não possa pedir pela tua saúde. Pode pedir pela tua saúde. Mas veja o que eu estou dizendo. Se há uma enfermidade no teu corpo, Deus compreende a tua fraqueza de pedir a cura. Deus tolera, porque sabe que você está emocionalmente abalado. Ele sabe que você está afligido, com tristeza, sente dores, pressão de todo lado. Ele compreende. Agora, no dia seguinte, ele para de compreender. Ele não vai ficar compreendendo você toda hora pedindo cura aqui, cura ali, tudo que é enfermidade, pede. Deus não aceita isso. Vou repetir. Para eu decretar, para eu profetizar, para você decretar, você tem alguma coisa para fazer isso. Agora, para eu pedir, é porque eu não tenho. Eu preciso de algo que eu não tenho. E isso ofende o próprio Jesus. Como é que essa fulana está na minha igreja há tanto tempo e não tem discernimento da minha palavra? Como é que esse camarada está comigo há tanto tempo, prega a minha palavra e não tem discernimento dela? Desanda de ficar pedindo coisas que eu já fiz. Foi isso que Paulo revelou. Que nós já fomos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais. Entenda. Isso é a base sobre a qual você vai edificar a tua fé. Em lugar de você pedir uma cura,
pedir por um milagre. Você já viu Jesus pedindo cura na Bíblia para o Pai? Você não vai encontrar. Não houve um exemplo sequer. Ele respondia aos pedidos que as pessoas faziam. Porque elas ainda não eram novas criaturas. Elas não estavam posicionadas em Cristo como nós estamos, reinando com Ele, acima de todo principado, potestade. Nós espiritualmente reinamos com Ele, somos filhos. Somos um único Espírito com o Espírito Santo. Mas toda vez que Ele ia fazer o milagre, Ele limitava o milagre ao limite da fé da pessoa. Lembra do centurião de Cafarnaum? Senhor, basta uma palavra tua e o meu criado é curado. Qual foi a resposta de Jesus? Seja feito como tu crê. Jesus cansou de dizer isso na Bíblia. Tudo que era milagre dele, via de regra, seja feito conforme a tua fé. Vai, a tua fé te salvou. Aleluia. Como tu crê. O que o anjo Gabriel veio fazer na terra quando ele veio encontrar com Maria, mãe de Jesus? Ele veio avisar para Maria que ela estaria grávida, que ela ia gerar. E ela se assustou com aquilo, falou, bom, mas eu não me deito com homem, não conheço homem, não conheço no sentido sexual, não tenho relacionamento nessa área com homem algum, como isso será? Ele disse para ela, Maria, o Espírito Santo de Deus vai te envolver. E Ele vai gerar em ti, Maria. Aleluia. Pelo poder dEle. Aí ela, sem entender nada, mas crendo que aquela palavra não era do anjo, ele era um transmissor da palavra. Ele era um mensageiro de Deus. O que é um anjo? Um mensageiro de Deus. Ele traz uma mensagem do Pai para você. Então ela creu na palavra que o anjo Gabriel estava pronunciando como uma palavra do próprio Deus. Qual a resposta que ela deu? Seja feita conforme a tua palavra. A tua palavra. Aleluia. Você vê como as coisas de Deus são justas. Tua palavra. Aleluia. E Deus honrou essa mulher. Não é? Então, quando nós voltamos aqui ao Salmo 113, quando nós abrimos o Salmo 113, nós... 103, né? Eu já estou no 113, olha que loucura. Efeito da... Eita, folha agarrada para todo lado. Você observa que Davi fala com Deus sobre inúmeros aspectos, quando você meditar no Salmo completamente, mas em momento algum, aleluia, momento algum, Davi reporta-se ao Senhor sem adorá-lo. Sem adorá-lo. Ele não está preocupado em pedir a Deus. Ele não está agindo
como um mendigo pedinte. Ele, ao contrário, ele se posicionou de modo tal em que ele começou a bendizer ao Senhor, exaltar ao Senhor, magnificar ao Senhor. O que isso nos mostra? Ele precisava de tudo que nós precisamos, ou talvez mais coisas até, porque como rei, ele era obrigado a enfrentar outros reinos. Ele era um homem de guerra, sangue derramado nas mãos dele. Entenda, ele talvez precisasse de muito mais coisas que todos nós precisamos, mas em nenhum momento ele vai pedir. Ele vai exaltar o Senhor. O que ele quer nos ensinar? Ele quer nos ensinar que nós temos que nos preocupar em alinhar o nosso coração ao coração do Pai. Nós temos que nos preocupar em nos colocar num posicionamento diante de Deus, que nós estejamos alinhados ao Pai, alinhados a Cristo, alinhados ao Espírito Santo de Deus. Então ele começa dizendo: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Ele dá voz de comando para a alma dele. Ele passa a dirigir a alma dele. Ele não deixa a alma dele flutuar em pensamentos outros ou desejos outros, que não seja direcionar a alma dele a se posicionar em alinhamento ao coração de Deus. Essa era a maior preocupação dele. Quando você pega essa palavra bendize, em outras traduções está, em outras versões está bendiga, mesma palavra, mesmo significado. No hebraico, bendiga ou bendize significa o ato de ajoelhar em adoração ao Pai. O que Davi está nos ensinando? Para nós aprendermos. O essencial numa oração é você se alinhar e alinhar o teu coração ao coração do Pai. Alinhar, alinhamento, não é alinhar, colocar alinhado, né? No mesmo posicionamento, o teu coração com o coração do Pai. E para você conseguir alinhar a tua alma, o teu coração ao coração do Pai, o teu espírito ao espírito do Pai, você precisa adorar ao Pai. Quando você adora a Deus, quando você louva ao Senhor, você está se preocupando com a prioridade maior de Deus, que é alcançar do teu coração um coração alinhado ao dele. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Ele ordena a que tudo que exista dentro dele, tudo que exista no universo do seu corpo físico, tudo que exista no universo da sua alma, do seu corpo emocional, tudo que exista no universo do seu espírito, tudo relacionado ao seu aspecto espiritual, esteja alinhado ao coração de Deus. Essa é a verdadeira oração. Essa é a oração que Deus não deixa de responder. Esta é a oração que Deus absolutamente não tem razão alguma para evitar responder. Versículo 2. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. Olha que loucura. Ele dá ordem à alma.
Já ensinei isso aqui a vocês. A alma é tripartite. Ela é formada de vontade, eu quero. Ela é formada de intelecto, eu sou. E ela é formada de sentimento, eu sinto. Quando eu falo eu quero, eu estou usando a alma. O meu espírito está usando a alma. Quando eu falo eu sinto, o meu espírito está usando a alma. Quando eu falo eu sou intelectual, o meu espírito está usando a alma. São as três partes da alma. Todas essas três partes estão debaixo do domínio do espírito. Quando você for para a glória, ou através do arrebatamento, ou através da morte, quando nós formos para a glória, todos nós, em nome de Jesus, vamos, o espírito vai, a alma está com ele, está junto dele, está dentro dele. Está entendendo? Você não é a alma, você tem uma alma. Você não é esse corpo, você habita nesse corpo. Quem você é? O espírito. Entendeu? A alma segue o espírito. Ela é dominada pelo espírito. E você vê isso aqui nitidamente. Ele bradando para que a alma não se esqueça de nenhum dos benefícios com os quais Deus prosperou ele, abençoou a vida dele. O que é isso? Seguido do bendize. Ele de joelho, ele faz isso de joelhos, porque no hebraico bendize é estar de joelhos. E não é estar de joelhos de qualquer maneira, é estar de joelhos em adoração. Então isto aqui é uma oração, sim, mas é um exemplo de oração, não de mendigo. Não daquele que não tem e quer receber. É oração de quem tem muito. Quem já recebeu muito, deu para entender? E quer continuar recebendo. E ele dá ordem à alma dele, para a alma dele não esquecer de tudo aquilo que Deus fez por ele. Misericórdia. Isso é adoração pura. É extrato de adoração. Ele está alinhando o coração dele ao coração de Deus. Saúde. Aí ele vai dizer agora: ele é o que perdoa todas as tuas iniquidades. Olha aí, voltamos à situação do perdão. Ele é aquele que perdoa todas as tuas iniquidades. E depois diz, aleluia, e sara, ou seja, cura todas as tuas enfermidades. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Santo é o nome de Jesus. Ele está profetizando. Ele, ao invés de pedir cura, ao invés dele pedir perdão, ele profetiza, ele celebra a Deus, ele decreta, ele, numa linguagem mais específica que ele usa, ele está revelando que ele crê como Deus olha para ele, como Deus o enfrenta, como Deus o vê. Por isso é que ele usa o ele. Ele é o que perdoa todas as tuas iniquidades. Isso fecha com o Novo Testamento. 1 João 1,7. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Todo pecado. Aleluia. Ok? E ele sara todas as nossas enfermidades. Ou seja, ele está revelando aqui, Deus não é intencionado em usar nenhuma enfermidade na tua vida. Deus não precisa. Nem para te matar, Deus precisa. Eu tiro pelo meu pai. Meu pai morreu dormindo, não soube nem que morreu. Maria, eu vou tirar um sono ali, acabei de almoçar.
Ele era habituado a dormir depois do almoço. E daqui a uma horinha me acorda. Quando ela foi acordar, ele estava morto. Nem soube. E veja, Deus não tem necessidade de enfermidade. A enfermidade não procede de Deus. Quando você vai em Atos, não vou agora porque eu já fui, você já tem de cor, capítulo 10, versículo 38. A Bíblia diz que Deus ungiu a Jesus Cristo, né, com o Espírito Santo. E Jesus, ungido com o Espírito Santo, saiu para ele foi ungido com o Espírito Santo e com o poder de Deus para ir fazendo o bem. 10:38 diz, e ele saiu fazendo o bem. Ele foi ungido para ele fazer o bem. Foi capacitado, foi adornado de poder do Espírito Santo para fazer o bem. Aí depois diz assim, e curar todos os oprimidos do diabo. Ora bolas. O que o doutor Lucas, que é o autor do livro de Atos, o que ele está revelando? Qual é a revelação que ele puxou do Espírito Santo? Que toda a enfermidade é uma opressão do diabo na vida do homem. Deus não precisa de doença. Deus não precisa de enfermidade alguma. A enfermidade é uma opressão. Tanto é uma opressão que, vem comigo, aleluia. O versículo 5 ele vai dizer, o Senhor faz justiça e juízo a todos os oprimidos. As pessoas que estão enfermas, qualquer que seja a enfermidade, é uma perseguição satânica. Se eu, como pastor da igreja, eu caio doente, é perseguição do diabo. É para me neutralizar, para paralisar, para me desanimar, para retirar minhas forças. Há 2 horas atrás eu fui dobrar o joelho para falar com Deus, só consegui dobrar 5 minutos, não tinha mais força. Falei, Senhor, eu preciso pregar. Eu não tenho força nem para ficar de pé direito. Meu corpo pede para dormir o tempo todo. Vírus miserável da gripe. O que é que esse vírus é? Ele é uma opressão do diabo. Ele quer embaraçar a obra de Deus. Ele quer embaraçar o pastor. Ele quer prejudicar fulano, cicrano. Então, é preciso que a igreja olhe para a enfermidade, olhe para a doença como uma opressão do diabo. Se é a opressão do diabo, todo o poder que eu preciso para enfrentar o diabo, Jesus já me deu. O que é que eu vou pedir de cura? Por que eu vou pedir cura? Se a palavra de Deus diz que Jesus, já lá na cruz do Calvário, ele já consumou a obra da cura. Tudo já foi feito no mundo espiritual. A cura necessária para o meu corpo e para o teu já foi construída na cruz do Calvário. O que eu tenho que fazer agora? Tomar posse dessa verdade. Usar o nome de Jesus e repreender o demônio. Repreender a enfermidade. Repreender a obra do diabo. Mas eu só vou repreender se eu entender que é uma opressão. Se eu não entender que é uma opressão, eu não repreendo. Volto a ser religioso. Senhor, me dá. Aí vira o demônio do dadá. E dá para cá, e dá para lá, e dá o dia inteiro dá. Chega à noite, continua dá. Não para de dar. Entenda esse negócio. Isso é muito sério. Porque Deus já nos deu. Mateus 28:18. Todo poder me foi dado no céu e na terra. Lucas 10:19. E eu vos dou poder. Eu vos dou autoridade para pisar serpentes e escorpiões e em toda a força do inimigo. Ah, Senhor, me cura dessa enfermidade. Ah, vai dormir. Vai descansar. Fala sério. Volta para a Bíblia. Que conversa é essa de me cura?
Você pode pedir a cura pela pessoa. Pai, cura ela. Cura minha esposa, está lá agora dormindo, Senhor. Dá para entender? Agora, a enfermidade no meu corpo, Senhor, me cura. Eu estou abrindo mão das armas espirituais. Estou botando o pepino no colo de Deus. Ele já me deu o poder. Todo o poder do nome de Jesus Ele já me deu. Já te entregou. Aí eu volto o problema para Ele. Alguma coisa está errada. Nenhuma arma forjada contra ti, nenhuma ferramenta preparada contra ti, em outra tradução, prosperará. É Deus quem valida. Ele te dá as armas de guerra. Ele te dá a arma da oração. Ele te dá a arma do jejum. Ele te dá a arma do sangue de Jesus Cristo. Ele te dá a unção do Espírito dele. Poder sobrenatural na tua vida. Você abre mão disso tudo para ficar no dadá. Ficar com o mendigo pires na mão o tempo todo. Isso é muito sério. Porque isso é viciante. É confortável. A carne gosta. Não dá trabalho. Sabe, a pessoa começa a achar que está mais humilde de coração. Não, está com demônio de autocomiseração. Está com demônio de autopiedade. Está sendo oprimida por um demônio de autopiedade. Não é humildade. É porque não quer guerrear. Quer que Jesus continue a guerrear no lugar dela. Mas nós estamos reinando com Ele. Como assim? Isso é muito sério. Aleluia. Vocês estão tristes, né? Fica não. Provérbios capítulo 4, versículo 20. Filho meu, atenta para as minhas palavras, às minhas razões inclina o teu ouvido. Não as deixes apartar-se dos teus olhos, guarda-as no íntimo do teu coração. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. 22. Essas palavras são vida. Deus não está dizendo, essas palavras que eu estou usando podem te trazer vida. Deus está dizendo, são. Não trata como podem trazer. Porque isso é espírito de dúvida. Fiquem com a terminologia da Bíblia. As palavras de Deus são vida. Quando você vai no Evangelho de João, o Espírito Santo é o mesmo. Ele escreve lá que as palavras de Deus são espírito e vida. São. Não podem trazer. Não orem a Deus transformando essa pregação do rei Salomão numa coisa errada, entendendo que podem trazer. Eu não tenho. Minha vida está toda esculhambada. Eu não tenho. Minha vida está uma bagunça só. Eu não tenho. Mas Deus diz para você que a tua vida pode estar esculhambada, pode estar do jeito que tiver. Agora as palavras dele não. As palavras dele não podem estar esculhambadas. As palavras dele não prescrevem. As palavras dele não envelhecem.
elas não desatualizam. Por quê? Porque não podem trazer vida, elas são vida. Porque são vida para os que a acham. Que mais? As palavras de Deus são saúde para todo o seu corpo. Epa! Deus está dizendo que a saúde está na palavra de Deus. A saúde que eu preciso está na palavra de Deus. A fonte da saúde está na palavra de Deus. Se você não entender isso, você vai diminuir a tua trajetória na terra. Não é Deus quem vai diminuir, é você quem vai diminuir. Você tem que entender que o diabo, ele quer te colocar como uma pessoa que aceita a desgraça, aceita o mal acontecer com você, aceita a infelicitação, aceita isso, aquilo, mas tudo obra dele. Você não tem que aceitar obra nenhuma de Satanás. Mas você só não vai aceitar se você colocar uma linha separatória entre o que é do diabo e o que não é. Aí você vai discernir. Deus está dizendo para você que a fonte de toda a saúde está na palavra dele. Aleluia. Essa fonte, Deus explica, ela é uma fonte sobrenatural. Ela não envelhece, ou seja, não é porque uma enfermidade já está no teu corpo há muitos anos que a palavra de Deus envelheceu junto com a enfermidade. Não, não. A enfermidade envelheceu, mas a palavra não. A fonte sobrenatural está lá. Está lá. Tem que procurar onde está o problema. Porque a fonte sobrenatural é a mesma. Deus é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Deus não muda. Nele não há sombra de variação alguma. Entenda. Então, nas palavras de Deus estão saúde para todo o seu corpo. Quando fala todo o teu corpo, Deus está te tratando dentro de uma concepção integral. O que é um homem integral? É um homem em que Deus está falando a respeito do que Deus tem para o espírito dele, para a alma dele e para o corpo dele. Isso é um homem integral. Então, quando Deus diz saúde para todo o seu corpo, é saúde física, é saúde para o corpo da carne, saúde mental, psicológica, emocional, espiritual. Pega tudo, abraça tudo que está dentro do corpo. Aleluia. Então a fonte para a saúde psicológica é a palavra de Deus. Há poder sobrenatural liberado na palavra de Deus. Venham em Hebreus. Vamos lá em Hebreus. Capítulo 4. Versículo 12. Diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Você entende o que é uma palavra viva? Uma palavra viva é uma palavra que contém a vida de Deus nela.
Isso é uma palavra viva. Aleluia. Quando o evangelista João, no livro de João, diz que a palavra de Deus é espírito e vida, é porque aquela palavra contém a vida de Deus nela. Uau! Quando eu invoco a palavra de Deus para abençoar a minha vida, quando eu invoco a promessa de Deus para abençoar a minha vida, quando você faz a mesma coisa, você está invocando que a vida que existe naquela palavra, que é a vida de Deus, abençoe a tua vida. Você está entendendo? Aleluia. A palavra de Deus é viva e eficaz. O que é uma palavra eficaz? É uma palavra que não é teoria. Ela é uma palavra que busca um resultado. Ela é uma palavra comprometida com o resultado. Porque se você dissociar o eficaz do viva, desconectar, a vida de Deus fica disfuncional na palavra. A vida de Deus só é uma vida abençoadora na palavra por causa do eficaz. Porque o eficaz mostra que essa vida de Deus está intencionada em produzir um resultado na tua vida. Está entendendo ou não? Aleluia. Palavra viva. A vida de Deus está nela. A mesma vida que na edificação, criação do mundo, Deus disse: haja luz. E a luz apareceu. Aleluia. Aleluia. A vida de Deus está na palavra dele. Por isso que a palavra de Deus ela é inerrante. Por isso a palavra de Deus ela é absolutamente realizadora na nossa vida. Porque ela não só é vida, ela é eficaz. Eficaz vem de eficácia, resultado. O objetivo para o qual Deus determinou a palavra vai se cumprir. Isaías. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. 55. Versículo 10. Estão anotando, gente? Não perde esses versículos, não. Em nome de Jesus. 55, 10 e 11. Porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra e a fazem produzir, brotar, dar semente ao semeador e pão ao que come. Assim será a minha palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia. Antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Ela é eficaz. Aqui está definido tanto a vida na palavra quanto a eficácia da palavra. A vida de Deus está comprometida nela. E o resultado para o qual Deus gerou aquela palavra também está comprometido nela. Ou seja, a chance de Deus não atender tua oração é zero. É zero. A única chance da tua oração não ser respondida é você não ter discernimento e estar orando de qualquer maneira.
Lembre-se, o Espírito de Deus deixou escrito: pedis e pedis mal. Vocês não sabem orar. Isso vale para mim, vale para todos. Temos que orar com entendimento. A fé tem que estar plantada sobre a palavra de Deus. Aleluia. Entenda, a fé, ela não pode ser uma fé emocional. O que é uma fé emocional? Fé emocional é a fé que eu falei há poucos minutos atrás. É a fé que, quando os sintomas de uma enfermidade diminuem, a fé aumenta na palavra de Deus. Mas quando os sintomas da enfermidade pioram, a fé diminui. É uma fé balança, mas não cai. E só não cai porque tem pregador para pregar. Porque se deixar por conta da pessoa, vai para o buraco. Como crerão se não houver quem pregue? Diz a palavra de Deus. Então vem o pregador, seja eu, seja você que esteja aqui, alguém que apareça com o microfone na mão, brada, aí a fé levanta de novo. Mas levanta no susto. Quando passar o susto, ela cai de novo. Porque a fé está presa ao exame do médico. Se a coisa piora, o médico desengana, aí a pessoa já fica comprando campa no Jardim da Saudade. Já compra a campa. Vou pagar parcelado para não deixar problema. Entendeu? Isso é sério. Porque não há fé. E quando há, é emocional. Poxa, irmã, tem uma notícia boa. Os exames melhoraram. Aí está aquele sorrisão. Mas vai acabar daqui a pouco. Basta os exames piorarem. Essa fé, Deus não quer que você tenha. Se você tiver, vai para o buraco. E depois para a glória. E não reclame. Agora, contrário a essa fé, existe uma outra fé, que é a que Deus quer que você e nós tenhamos. É a fé revelada. É a fé que contraria o laudo médico. É a fé que não está nem aí para o exame médico, para o resultado da medicina. É a fé plantada na promessa de Deus, na palavra de Deus. Capítulo 11 de Hebreus. Fé é a certeza daquilo que eu espero. E é a prova daquilo que eu não vejo. Se eu não tenho, mas eu tenho uma prova. Eu não tenho a cura, mas que ela existe, existe. A prova é a minha fé. Eu não deixo a certeza, a dúvida habitar no meu coração. Se você age assim, essa é a fé revelada. O médico vira para você e diz: olha, eu tenho uma notícia ruim para você. Os exames estão piores agora. Qual é a tua resposta? Tua resposta tem que ser assim: doutor, graças a Deus que a minha fé não está no Senhor. O Senhor quer uma segunda revelação? Minha fé também não está nos exames. Você quer uma terceira revelação? Minha fé não está plantada em laudos médicos. A minha fé está plantada na palavra de Deus. Vou dizer uma coisa para o senhor. Em homenagem ao senhor, doutor. Bendize, ó minha alma, ao Senhor.
e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, o Senhor, e nunca se esqueça dos benefícios que eu tenho feito. Aleluia! Essa é a minha fé. Minha fé está na palavra. Minha fé está no Deus do Salmo 103. Deus que disse que não só me perdoaria de todas as iniquidades da minha vida, mas Ele me curaria, Ele me sararia. Doutor médico, olha aqui, ele me disse, eu vou te sarar até dessa enfermidade que o médico está impressionado com o laudo. Que o médico confia no laudo, ele tem a fé dele plantada no exame médico. Eu vou te curar dessa enfermidade. Isso já aconteceu várias vezes comigo, por isso eu posso falar. Aleluia. Deus sempre usou na minha vida frustração para médico. Aleluia. E Deus quer fazer a mesma coisa contigo. Você ser um cliente de médicos completamente frustrados. Olha aqui. Vocês lembram da Bebê Ferreira? Faleceu há bastante tempo, né? Ela morreu com quase 100 anos de idade. Num programa do Jô Soares, o Jô Soares falou para ela, mas como é que é esse milagre? Me explica esse milagre de você estar tão saudável. E eu te conheço, Bebê. Eu nunca soube de você fazer uma caminhada. Eu nunca soube de você gostar de correr na praia. Eu nunca soube que você frequentasse alguma academia. Tu é a pessoa mais preguiçosa que eu conheci na minha vida. Me explica, como é que tu chegou a essa idade? Ô, Jô, você tem razão. Os teus médicos nunca reclamaram, sempre reclamaram, Jô. Todos eles. Primeiro reclamou muito, o segundo reclamou muito, o terceiro, mas sabe, Jô, todos eles morreram. Você está entendendo? Todos eles já morreram, Jô. Aleluia. Não atrapalha a liberação do poder de Deus na tua vida. Não atrapalha. Se nós não atrapalharmos, a bênção é muito grande. É muito grande. Tudo que Deus precisa de nós é que nós venhamos a atrapalhar com a nossa fé. O meu justo, disse o Senhor, viverá da fé. E se ele recuar, porque o laudo deu negativo, porque os exames deram piores ainda, se ele recuar por qualquer motivo, a minha alma não tem prazer nele. Ou tu vive essa fé ou não vive. Ou eu vivo ou não vivo. Aleluia. Viu o que Deus disse? Deus falou assim, ouviu? Assim como eu mando a chuva, aleluia, ordeno as nuvens irrigar a terra é irrigada, os rios começam a gaseificar e voltam a fazer nuvens e voltam para mim, e aqui eu mandei vai para aquilo que eu a designei. Meu Deus, isso acontece na nossa vida. Deus está falando de fé na palavra dele. Ele está falando de certeza daquilo que você espera. Não se exerce fé com raciocínio. Veja, raciocínio, por mais aprimorado que seja, de ordem matemática, de ordem cultural, de ordem científica, por mais evoluído que seja o raciocínio,
mais ajustado nas leis dos homens, na natureza, o raciocínio, ele nunca vai ser capaz de compreender a fé. Nunca vai ser capaz. Porque eu não posso plantar a minha fé em outra coisa que não seja a palavra de Deus. Eu só posso colocar minha fé na palavra de Deus. E não permitir. Aí é o grande favor que nós fazemos para Deus. Porque às vezes você conhece isso, o pastor já ensinou isso há 30 anos dentro da igreja, você já ouviu 300 vezes, mas na hora de praticar, tudo isso fica abalado, porque o resultado do exame piorou. Porque o PSA foi a 4, PSA foi a 4. Porque a próstata agora está inflamada de novo, porque isso, porque aquilo, e aí a pessoa emborca, a fé desaparece, claudica. Nessa hora, a pessoa não tem fé para fazer como Davi, pediu nada, tirou as vestes de mendigo, parou de ficar pedindo as coisas, começou a bendizer o Senhor, começou a magnificar as obras de Deus, começou a exaltar o nome de Deus. Quando você faz isso, você está alinhando o teu coração ao coração do próprio Deus. Esse ajuste de corações entre você e o Pai, entre você e Cristo, esse ajuste é feito com a boca. Não é com o sentimento, não é com o teu silêncio. É com a boca. A boca fala daquilo que você crê. A boca que não fala o que crê, não procede de fé, procede de esperança, sortilégio, opinião. Agora, quando a boca fala daquilo que você crê na palavra de Deus, aí essa boca fala da fé. A fé, ela exige uma exteriorização. Enquanto a fé está presa, sem você abrir a boca, isso não é fé ainda. Pode ser no máximo a fé em estado de construção. Mas ela só se torna uma fé efetiva quando você joga com a boca, atira com a palavra. Senhor, não sou digno que tu vá na minha casa. Eu também tenho soldados ao meu comando. Eu digo para um vai e me obedece. Eu creio que tenhas também a mesma coisa. Então, Senhor, basta uma palavra tua. Vai embora. Tua fé já seja feito conforme a tua fé. Verdadeira fé saiu. Muitas vezes não basta só falar. Outras vezes é suficiente. Mas outras pode não ser suficiente. É preciso um agir, um atuar. O que eu chamei num estudo aqui no mês passado de atos de fé, comportamentos de fé. Você tem que ficar no controle para ver se Deus está satisfeito com a palavra que sai da tua boca. Basta muitas vezes a palavra. No caso de Davi, bastava a palavra. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. E ele começou, plá, 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 plá. Ele exteriorizava a fé dele, exaltando ao Senhor. Mas se você, e muitas vezes era suficiente, isso aqui foi transformado em oração, milênios afora. Milênios afora. Ah, mas pastor,
Como é que eu faço com aquela palavra de Jesus, quando disse, não useis de vãs repetições? Pronunciar glorificações a Deus em repetição, isto é fé. O que Deus não quer é que tu transforme em vãs repetições palavras que não glorificam a Deus, não exaltam a Deus, não magnificam as obras que Deus tem feito na tua vida. Tu pode dar o teu testemunho 2000 vezes, não tem problema. Não é vã repetição. Porque você está fazendo o quê? Você está exaltando a obra de Deus. Está exaltando algo que Deus fez na tua vida, que vai servir de testemunho para outras pessoas. Repita isso quantas vezes você for necessário. Repita: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Nunca isso será feito como vã repetição. É uma repetição para glorificar o Senhor. Entenda. Você pode pegar esses salmos de Davi, os de Asaf, pegar todos eles e recitar os salmos para a glória de Deus. Você pode exaltar o nome de Deus usando de repetições, decorando textos específicos. O próprio Paulo fazia assim. É fundamental que você entenda, não há risco de vã repetição. Porque são adorações ao Senhor. Você quer ver um exemplo? A Bíblia diz que os serafins cantam santo, santo, santo. Tu imagina? 4 milhões de anos, a música é a mesma. Santo, 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 santo. Mas por que Deus não acha aquilo chato? Sabe por quê? Porque o que faz eles repetirem é que a glória de Deus... Já viu um brilhante? Você já lançou luz, uma lanterna sobre um brilhante? Ele espalha o foco. Conforme o brilhante vai girando, os focos vão aparecendo. Então a repetição deles é porque a glória de Deus, ela ia mudando, ela ia alterando. Então eles não tinham outra palavra a não ser santo, porque eram glórias santas. E aquela música não se tornou enfadonha, não se tornou chata para Deus. Por quê? Porque ela era uma música viva. Eles estavam apenas reconhecendo a santidade de Deus, mutável em cada aspecto da realidade deles. Aleluia. Não há vã repetição. Decore esses textos do livro de Salmos. Você, quando bradar um texto desse para Deus, né? Você, quando bradar, entenda, Deus vai entender, né? Que você está bradando glorificações a Ele, exaltações a Ele. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. O que diz o Salmo 91? Você vai usar de vã repetição? Nunca. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio. Isso é oração, isso é glorificação. Entenda, em nome de Jesus, isso é exaltação ao nome de Jesus Cristo. Jamais pode ser considerada uma vã repetição, porque Deus está sendo glorificado, Deus está sendo exaltado. Então, não se escondam de glorificar a Deus. Expressem a fé de vocês, principalmente na hora de uma dor, na hora de uma enfermidade. Na hora de uma enfermidade, canta ao Senhor. Se tu, minha alma,
a Deus suplicas e não recebes, confiando fica nas suas promessas, que são muito ricas e infalíveis para te valer. Porque te abates, ó minha alma? Fica de pé. Comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque cedo tu virá. Aleluia, Deus. Glória ao teu nome. 1 minuto para você glorificar a Deus em nome de Jesus Cristo. É muito tempo, é muito tempo. Não consegue glorificar. Exalta o nome de Jesus Cristo. Deus te deu uma perspectiva de oração na tua vida, que vai a partir de hoje alinhar o teu coração ao coração do Pai. Alinhar o teu coração, a tua alma ao coração de Cristo Jesus. Aleluia. Exaltado seja o teu nome, Pai. Glorificado seja o teu nome. Bendito sejas tu, Senhor. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e nunca se esqueça de todos os seus benefícios, porque Ele é quem me perdoa a todas as minhas iniquidades, e Ele sara, Ele cura todas as enfermidades. Repete isso em nome de Jesus Cristo na tua oração. Repete essas palavras em voz audível no teu quarto, no lugar secreto do teu quarto, e você vai ver que não vai ser necessário você pedir nada a Deus. Nada a Deus, porque você é filho. Deus vai te dar um entendimento, o seguinte entendimento: ele não precisa pedir, ela não precisa pedir, porque é meu filho. Filho meu não precisa pedir. Filho meu tem consciência daquilo que eu fiz, tem consciência, tem visão, tem entendimento, tem compreensão da obra que eu fiz na cruz do Calvário. Não há necessidade de pedir. Por isso ele está só adorando, por isso ele está só glorificando, por isso ele está só exaltando, porque ele é filho, ela é filha. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Não estou pregando contra pedir em oração a Deus. Amém? Eu estou equacionando as coisas no seu devido lugar. Eu estou querendo evitar que você se torne uma pessoa de orações sem resposta. Você não pode, eu não posso, nós não podemos, como filhos de Deus, nos tornarmos pessoas de orações amontoadas sem resposta. Ok? Deus fez uma promessa e Ele vela pela promessa dEle, a palavra dEle para cumpri-la. Clama a mim, e anunciar-te-ei, responder-te-ei. Aleluia. Ele diz: eu vou responder. Ele é um Deus que dá resposta. Deus tem resposta para você. Se você tem pedido alguma coisa a Deus e Deus está em silêncio, Deus te respondeu. Por que Ele está em silêncio? Porque Ele quer parar de ouvir teus pedidos. Ele quer que você se levante como Davi para profetizar na tua vida. Deus não te quer como um mendigo pedindo, porque aquele que pede é porque não tem. Então, se você não tem alguma coisa, peça.
Dá para entender o que eu estou falando? É lícita completamente a oração de pedir, desde que você não tenha. Agora, não vai pedir cura, não. Não vai pedir cura, não. Decreta a cura. Palavra de comando. Repreende o diabo. Repreende a enfermidade. Em nome de Jesus Cristo. Você pode pedir a cura para alguém, mas para você não. Está entendendo? Para você não. Decreta. Decreta. Aleluia. A oração da fé curará o enfermo. Qual é a oração da fé? Sai em nome de Jesus a enfermidade. Senhor, eu quero ver. Veja em nome de Jesus. Eu quero ouvir. Ouça em nome de Jesus. Seja próspero em nome de Jesus. Aleluia. Deus quer, através desse estudo, construir esse raciocínio em você. Esse entendimento em você. Não sai daqui com outro entendimento. Tudo que te falta, peça a Deus. Show. Mas não deixa de glorificar. Não deixa de dizer, bendize, ó minha alma, ao Senhor. Tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Aí tu começa a bendizer Deus pelos testemunhos que tu já tem do passado. Fica lá meia hora de joelhos. Senhor, eu quero te bendizer, porque eu tinha problema na próstata e fui curado. Eu tinha pressão alta e fui curado. Tem que bendizer. Tem que bendizer. Você está entendendo? Coloca em prática isso em nome de Jesus. É para a tua própria felicidade. É para o teu próprio crescimento espiritual. É para o teu próprio tirocínio, entendimento espiritual, em nome de Jesus. Pai, eu te dou graças, Pai, pelo privilégio de estar ensinando a tua palavra aos teus filhos, Pai. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, por essa cura dessa gripe terrível, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo. Todo o cansaço tu tirou no trajeto para a igreja, Pai. Todo peso, todo fardo, todo sono. Em nome de Jesus Cristo, caiu por terra em nome de Jesus. Obrigado por essa vitória, Pai. Em nome de Jesus. Dá esse mesmo entendimento para os teus filhos, Pai. Para que cada um também, Senhor, tenha esse entendimento. E opere mediante a fé, Senhor, na sua vida, Pai. E tudo seja para louvor da glória do nome de Jesus Cristo, Pai. Usa cada um nessa igreja. Cada obreiro, cada líder nessa igreja. Usa para louvor da tua glória. Cada jovem, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Ajuda teus filhos a crescerem no discernimento, Pai. No discernimento, no entendimento, no conhecimento, Pai. Porque muitas vezes somos derrotados porque nos falta o discernimento, nos falta o entendimento, nos falta o conhecimento. Em nome de Jesus. Dá, Senhor, a cada um deles, Pai, espírito de discernimento, Pai. Espírito de entendimento e de conhecimento, Pai. Em nome de Jesus. Cada um que ouviu pacientemente esse estudo, meu Pai, seja abençoado em nome de Jesus. Com discernimento espiritual. Com entendimento espiritual. Com inteligência espiritual, Pai, da tua palavra. Em nome de Jesus. Assim eu os abençoo para louvor da tua glória. Em nome de Jesus. Que todo o povo de Deus diga amém. Aleluia. Toma nossos dízimos e ofertas.